Pega a sua Bíblia, Mateus capítulo de número 4, versículo 17. Mateus 4, 17. Bendito seja o nome do Senhor. Vai achando, vai dando glória. Pode ser que o seu glória suma no meio do culto, mas ele vai voltar até o final. Aleluia! Mateus 4,17 diz assim a palavra do Senhor: a partir deste tempo, Jesus começou a pregar e a dizer: arrependei-vos, pois é chegado o reino do céu. Senhor, precisamos ouvir tua voz. Fala ao nosso coração nessa noite. Manifesta o reino neste lugar. Abra o nosso entendimento, para que possamos entender a palavra ministrada. Espírito Santo, me dê a capacidade de ministrar aquilo que o Senhor confiou ao meu coração. E toda a glória seja dada a Ti. Amém. E graças a Deus. Irmãos, nós estamos num tempo, vivendo em um tempo onde o conhecimento, ele está muito fácil. O acesso às informações é muito rápido. Só que a palavra vai nos chamar a atenção para algo muito fundamental. Não só o conhecimento, mas termos entendimento. Porque o conhecimento você adquire através de pesquisas, você corre atrás e você vai tendo conhecimento. Mas agora, entendimento é diferente. É você entender aquilo que você está fazendo. Nós, como igreja, estamos tendo muito conhecimento, muitas informações. Tem pessoas que gostam de andar para lá e para cá. Ele vai na igreja A, uma informação de um jeito. Ele vai na igreja B, uma informação de outro jeito. Só que ele não adquire entendimento. Salomão vai dizer em Provérbios capítulo 4, versículo 7: emprega tudo o que tens para adquirir entendimento. Porque quando você entende alguma coisa, quando você compreende algo, ninguém vai tomar de você, ninguém vai arrancar de você. É possível você conhecer alguma coisa, mas não entender sobre ela. E nós estamos vivendo momentos dentro da igreja, e quando eu falo como o corpo de Cristo, a igreja no geral, onde as pessoas têm tudo para ter entendimento, mas não tem. Por quê? Porque eles não buscam entendimento. Eles preferem ficar com a informação, aquilo que é lançado às vezes em 30 minutos no altar, aquilo que é exposto às vezes em 20 minutos de uma pregação. Só que Deus, Ele não tem compromisso com a pregação do pastor. Você está aí? Ele tem compromisso com a palavra dele. E a palavra vai nos fazer entender qual é o propósito de Deus. Por exemplo, você nunca se perguntou por que Deus tem um propósito eterno? Qual é esse propósito? Por que Deus criou a terra? Por que Deus nos criou? Qual é o propósito nisso tudo? E para entendermos tudo isso, tem que ter entendimento. Não adianta só informações, não adianta só pregações. Você tem que entender o porquê está aqui e o porquê está cultuando a Deus. Será que você tem entendimento porque você veio aqui hoje? Será que você tem entendimento porque você está nesse ambiente hoje? Qual é o propósito de Deus? E quando você começa a pensar qual é o propósito de Deus, você está falando assim: qual foi o pensamento, a ideia que Deus teve antes de criar todas as coisas? É mais ou menos assim. Aqui tem um aparador. Antes desse aparador tornar visível, ele foi invisível. Aonde? No pensamento de alguém. Alguém teve uma ideia, falou: olha, eu vou fazer uma mesinha, e essa mesinha vai chamar aparador. Mas vai aparar o quê? Não sei.
Você só vai saber se entender o pensamento e a ideia de quem o teve. Então, para andarmos com Deus, nós temos que entender a mente de Deus. Você está comigo aqui? Para você andar com Deus, você tem que entender o pensamento de Deus. Alguém vai dizer: pastor, é impossível compreender Deus, é impossível entender o pensamento dele. Eu vou te falar: não é. E alguém vai dizer: pastor, o propósito de Deus está escrito lá em Gênesis 1. Não, lá é a criação, lá é a execução da ideia, lá é a execução do pensamento. Gênesis 1 não é o pensamento, não é a ideia original, lá é a criação. E sempre antes de toda a criação vai ter uma ideia, vai ter um pensamento. E você nunca se perguntou: qual é o pensamento de Deus? Por que Ele fez a terra? Por que eu nasci? Por que eu estou aqui hoje? Quem já se perguntou isso? Hoje eu quero te mostrar a luz da Bíblia, a luz da palavra, que é possível você entender os pensamentos e os propósitos de Deus para a tua vida. A Bíblia vai dizer, escuta isso, a Bíblia vai dizer, vai estar escrito, toda palavra que vem como pensamento ou ideia, a palavra que vai estar escrita no original na Bíblia vai ser logos. João capítulo 1, versículo 1, vai dizer: no princípio era o verbo, logos, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. A palavra está dizendo: no princípio Deus teve um pensamento, e o pensamento estava com Deus, e essa ideia era o próprio Deus, o logos, a palavra. Só que aí, esse logos agora vai se encarnar. Deus vai colocar o nome de Yeshua, Jesus. Ele vai se manifestar. Então, para entendermos os pensamentos de Deus, a vontade de Deus, o pensamento original de Deus, é simples. Nós temos que entender tudo aquilo que Jesus fala, tudo aquilo que Jesus diz. Quando você consegue ouvir o que Jesus diz, você está entendendo o pensamento original de Deus. Pastor, não entendi. Você vai compreender agora. Quando Deus foi formar tudo, primeiro Ele pensou, primeiro Ele teve uma ideia. E quem era essa ideia? Quem era esse pensamento? Era o próprio Jesus dentro dele. Ele falou: quem quiser conhecer agora o meu pensamento, vai ter que conhecer o meu filho manifestado na carne, vai ter que conhecer o meu filho. Tudo que o meu filho falar é aquilo que estava dentro da minha mente, é aquilo que é o meu propósito. Tudo aquilo que o meu filho disser é a minha vontade, é o meu querer, é o meu desejo. Você está aí? Tudo que Jesus diz é o pensamento do Pai. Vou falar de novo. Tudo que Jesus manifesta é o pensamento do Pai. Então, para descobrir o que Deus pensou antes da criação, você tem que ouvir as palavras de Jesus. Você tem que ouvir aquilo que Jesus pregou, aquilo que Jesus ensinou. E quando Jesus começa o seu ministério, Ele é batizado, Ele vence a tentação no deserto, Ele vai começar o seu ministério agora. Quando Ele começa o seu ministério, irmão, Ele vai iniciar discursando, pregando. E sabe o que Jesus vai pregar? Sabe o que Jesus vai anunciar? E lembre-se, tudo que Ele prega, tudo que Ele anuncia é o propósito de Deus, é a ideia original. Presta atenção nisso aqui. Tudo que Jesus diz é a vontade do Pai, antes de toda a criação, antes de toda a execução. É aquilo que o Pai pensou, é aquilo que o Pai projetou. Aí Jesus vem na terra agora, vai dizer tudo aquilo que o Pai projetou, tudo aquilo que o Pai pensou. Aí Jesus começa a pregação. Sabe qual é a pregação dele? Arrependei-vos. De novo, arrependei-vos. Mais uma vez, arrependei-vos. É interessante que quem antecede Jesus é João Batista. Capítulo 3, versículo 1 e 2. A Bíblia fala que João Batista começa o ministério dele, e ele vai pregar, sabe o que ele prega? Arrependei-vos, porque está próximo. Está o reino do céu.
João Batista sabia que tinha algo grande vindo para algo pequeno. Ele sabia que tinha algo poderoso para aquilo que não tinha poder nenhum. Jesus não tinha manifestado ainda o reino do céu, só que João Batista estava sensível à atmosfera onde eles estavam vivendo. Ele falou: olha, arrependam-se, porque está chegando um reino aí, e ele está próximo da gente. Aí vem Jesus no capítulo 4, vai pregar e diz: arrependei-vos. É interessante, porque Jesus morre, Jesus vai ao assunto ao céu, o Espírito Santo desce, Pedro vai pregar, e quando ele começa lá em Atos capítulo 2, versículo 38, sabe qual é a pregação? Arrependei-vos. Antes, arrepende. Durante, arrepende. Depois, arrependam-se. Por que, pastor? Simples. Jesus está manifestando o desejo de Deus, o propósito de Deus, a ideia original de Deus. O que é arrepender, pastor? A palavra é metanoia, é transformação da mente, do entendimento. Quando aqui dentro é mudado, aqui fora também é transformado. Daqui a pouco você vai dar glória com gosto. Jesus começa: arrependei-vos. Por quê? Porque é chegado o reino do céu. Diga comigo: é chegado. Não, fala com fé, fala: é chegado o reino do céu. É interessante que Jesus não pregou prosperidade, mesmo vivendo muita prosperidade na terra. Jesus não pregou sobre fé, mesmo ensinando somente os discípulos sobre fé. Jesus não pregou sobre batismo. Sabe por quê? Ele manifestou o batismo na vida dele, mas ele não pregou sobre batismo. Jesus não pregou sobre o novo nascimento. Ele falou apenas uma vez só com Nicodemos pela madrugada. Pastor, não entendi. É porque quando ele estava na terra, ele tinha um propósito. Qual é? A fazer a vontade de Deus e estabelecer o pensamento de Deus na terra, estabelecer aquilo que Deus pensou lá no tempo antigo, antes da criação, manifestar no tempo presente. Então ele não veio pregar outra coisa a não ser a vontade de Deus. Chacoalha o vizinho de lá e fala assim: para entender a vontade do Pai, é só seguir o que o Filho fala. Acho que você não entendeu. Para você entender a vontade do Pai, é só seguir o que o Filho fala. E sabe qual é a pregação dele? Arrependam-se, arrependei-vos. Ele está falando de algo muito forte. O que? Muda a tua mente, muda a tua mentalidade. Você foi programado para alguma coisa. O que? Aceitar a miséria, aceitar o caos, aceitar a dor. Você já viu que pessoas que ficam com dor, ela não toma remédio, fala: não, eu aguento, eu suporto, porque a mentalidade é: eu vou aguentar isso aqui, vou suportar isso aqui. Mas Jesus veio e falou: não, arrependa-se. O que? Muda a tua mentalidade, porque é chegado o reino do céu. Quando ele vai pregar o sermão da montanha, ele diz assim, ó, capítulo 5, versículo 3: bem-aventurados sois os pobres de espírito, porque deles é o reino do céu. Ele está falando: existe uma herança, existe algo que vai vir para a tua vida e para a tua existência, e quem está manifestando esse algo sou eu. Vou de novo: quem está manifestando esse algo sou eu. Então quem me tem a manifestação da vontade de Deus. Quem me aceita, aceita o projeto inicial de Deus. Quem me recebe, recebe também a ideia original de Deus. Qual é? Primeiro, arrependa-se, porque é chegado o reino do céu. Nada pode satisfazer você a não ser o reino do céu. Vou repetir: nada pode satisfazer você a não ser o reino do céu. É por isso que existem muitas religiões, é por isso que existe muita gente correndo para lá e para cá, é por isso que tem muita gente envolvida nas drogas, na bebida, porque ele quer satisfação própria. Ele alcançou dinheiro, mas não consegue ficar satisfeito. Ele conquistou tanta coisa, mas não consegue ficar satisfeito, porque alguma coisa foi arrancada de você. E o que é essa alguma coisa, pastor? É Deus? Não é Deus não. Presta atenção nisso aqui. O que foi arrancado de você foi algo chamado domínio. Lembra de Adão? Gênesis capítulo 1, versículo 26.
Bíblia fala assim, olha, façamos o homem. A palavra homem aqui no original está no plural, referindo a mim e a você, a todos. Façamos o homem, primeiro, a nossa imagem. Fala comigo, imagem. Deus estava dizendo, estou colocando o meu caráter dentro de você, estou colocando as minhas características dentro de você. Ele fala, primeiro, você vai ter a minha imagem, o meu caráter está dentro de você. Segundo, você vai ter a minha semelhança. Pastor, o que é semelhança, pastor? Você vai ser semelhante, fala comigo, semelhante ao Altíssimo, mesma essência. Aquilo que Ele faz, você vai fazer. Aquilo que Ele é, você é. Mesma essência. Terceiro, Deus diz, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, dominai sobre toda a terra. Agora, quando você vai estudar a palavra domínio, você vai descobrir no hebraico que a palavra é radá. Pastor, e qual é o significado da palavra radá? Reino. Vou falar de novo, reino. Quando Adão peca, sabe o que ele perde? Reino. Ele perde o governo, ele perde o domínio. Aí Adão perdeu tudo isso. Deus olhou do céu e falou, peraí, mas no meu pensamento, no meu projeto, na minha ideia, eu tenho um Logos que vai se manifestar como carne, vai trazer de volta aquilo que Adão perdeu lá atrás. Aquilo que ele perdeu lá atrás, eu trago de volta aqui na frente. Por quê? Porque comigo é chegado aquilo que Adão perdeu. O que ele perdeu, pastor? O reino, o poder, o governo, o domínio. Mas hoje eu estou dizendo, arrependam-se, porque é chegado o reino do céu. Jesus trouxe de volta aquilo que Adão perdeu lá atrás. Irmão, Jesus não tem problema com o pecado, Jesus tem problema com a religião. Vou falar de novo, Jesus não tem problema com o pecador, ele tem problema com a religião. É interessante porque a religião diz, segue Jesus e você vai morar no céu. Aí Jesus diz, não, se você me seguir, você vai herdar a terra. A religião diz, não precisa amar a terra, ama o céu. Aí Jesus diz, não, você não precisa ficar pegado ao céu, porque o que eu tenho para você é a terra. Você não está entendendo? Adão perdeu lá atrás o que, pastor? O domínio sobre a terra. Aí vem Jesus de volta e diz, mas eu trago de volta aquilo que Adão perdeu. E quem me receber, recebe o domínio, recebe o reino, recebe o poder. Oh, glória! Tem alguém entendendo essa mensagem aqui nessa noite? Cutuca o vizinho e fala assim, é mensagem de reino. O que ele veio pregar foi reino. Jesus não pregava salvação, ele pregava reino. Por quê? Porque o conhecimento que estão passando, as informações que estão passando aguenta essa prova, porque lá no céu vai ser rua de ouro. Só que o céu não é seu lugar. Vou falar, céu não é o nosso lugar. A Bíblia diz que Deus criou a terra, não foi para ficar vazia, foi para ser habitada. Adão nunca perdeu o céu, porque ele nunca teve o céu. Deus criou a terra e colocou Adão aonde? Ele perdeu, foi o domínio da terra. Aí Jesus vem manifestando o reino, vem manifestando ele diz, aquilo que Adão perdeu, eu tenho poder de colocar nas suas mãos de novo. Aí tem gente aqui que já perdeu o domínio do lar, tem pessoas aqui que já perdeu o domínio do relacionamento. Aí Jesus falou assim, eu tenho o poder de colocar o domínio de novo nas tuas mãos. Só que as informações por aí não preocupa com essa terra não, nosso negócio é o céu. Ou não, preocupa com essa terra sim, preocupa com essa terra sim. Por quê? Porque é aqui que Deus quer fazer você dominar, é aqui que Ele quer fazer você reinar. Pastor, não estou entendendo, você vai entender com um exemplo muito simples. Aonde existe um rei, se ele tiver filho ou filha,
Qual que é o título que se dá para um filho de rei? Príncipe. Para a filha, princesa. O que significa príncipe? Primeiro porque é o primeiro a assumir na ausência do rei. Agora pega isso aqui. Deus, Ele é rei do céu. Quando a gente vai ao céu, você se torna príncipe e princesa. Você nunca vai reinar no céu. Por quê? Porque Deus nunca vai morrer. Só quando Deus diz: eu vou fazer o homem a minha imagem, a minha semelhança, e que ele domine, Deus está falando: assim como eu reino no céu, assim como eu estou reinando aqui nos céus, eu quero que o homem na terra reine sobre a terra. Está me acompanhando? Quando Deus faz isso, dobre atenção. Deus está com um propósito sendo manifesto através de Cristo. Você está conhecendo a mente de Deus através do que Cristo fala. Olha isso. Para ser rei, o rei tem que morrer. Para o príncipe ser rei, o rei tem que morrer. Mas tem uma outra condição. Qual é a outra condição, pastor? Simples. Quando um rei olha para o príncipe e fala assim: não, você tem que reinar. Ele arranca o príncipe do território onde ele reina e manda o príncipe para outro território. E nesse outro território, ele já não vai ser mais príncipe, ele vai ser rei. Todas as vezes que nós saímos da terra e formos ao céu, como assim, pastor? Todas as vezes, você vai entender, calma. Quando a igreja for arrebatada, você está aí? Você vai ao céu, morar não, visitar, passar uma festa lá. Por quê? Porque lá já tem um rei, e ele não vai morrer. Só que Deus está falando com você: ei, o meu reino chegou sobre a tua vida, e eu já preparei uma terra para você reinar. Oh, glória. Se Adão perdeu o reino, o domínio, Jesus tem poder de trazer o reino de volta para a tua vida. Jesus tem o poder de trazer o governo de volta para a tua história. Mas primeiro tem que acontecer o quê? Uma mudança de mentalidade. Não aceite a vida que você está vivendo, não aceite da maneira que está acontecendo. Se levante e fala: não, Deus, derrama o teu reino sobre a minha vida, me faça governar em cima dessas situações, e o teu nome será glorificado. Deus prepara a terra, Deus prepara. Põe um homem e fala: reine. Por quê? Eu quero que você faça aquilo que é feito aqui no céu. Você está pegando ou não? Deus é rei no céu, e Ele está falando: olha, assim como eu reino aqui no céu, eu quero que os meus filhos reinem da mesma maneira. Aonde? Aonde? Sabe o que João vai dizer, capítulo 21 do Apocalipse? Eis que vi novos céus e nova. Se você vai morar no céu, para que Ele vai fazer uma nova terra, crente? Não, você não vai morar no céu. Você vai ter acesso ao Pai, mas o nosso lugar é na terra. É por isso que Ele vai restaurar essa terra, vai colocar o reino nas tuas mãos e vai te dizer: pode reinar, porque você nasceu para reinar, você nasceu para governar, não para ser governado. Olha para mim aqui, crente. Sabe por que você tem dificuldade em ter um patrão, uma patroa, alguém que mande você fazer as coisas? Você faz porque senão você não tem salário. Mas se pudesse pegar, por quê? No seu gene, no seu DNA, já tem algo impregnado que é rei, governo. Aí quando alguém vem e fala: faz, você que a vontade de esganar, porque dentro de você tem algo doido para reinar. Quando Adão perdeu, escuta isso, quando Adão perdeu, os nossos espíritos começou a buscar aquilo que ele tinha, porque na criação, foi no plural, Deus colocou dentro de nós a essência de governo, a essência de rei, de rainha. Então, quando uma situação começa a governar a gente, nós estamos perdendo o reino do céu.
É por isso que as finanças não podem te governar. É por isso que esse mau tempo não pode governar você, porque você tem o reino do céu, e quem tem o reino do céu não é governado, ele governa. Você não pode ser adestrado por esse mundo, você não pode aceitar as manifestações dessa terra, você tem que aceitar as manifestações do céu. E o que acontece no céu tem que acontecer na terra. Através de quem? Através de mim, através de você. Jesus está pregando e dizendo: é chegado o reino. O que Jesus fala é a vontade do Pai. O que Jesus diz é o plano do Pai. O que Jesus prega é o propósito do Pai. A partir de hoje, leia o que Jesus disse, estude o que Jesus disse. Por quê, pastor? Porque o reino de Deus vai descer sobre a tua vida, o governo dele vai vir para as tuas mãos. Você não será como um Adão caído, derrotado, frustrado, não. Por onde você passar, o reino de Deus passa junto. Você já viu que algumas pessoas, quando passam, falam: nossa, esse é filho do Altíssimo, olha lá, meu Deus. Outros passam para misericórdia, parece filho do cão. Por quê? Porque uns conseguem manifestar o céu e Jesus está falando: é possível você trazer o que está no céu para a terra, porque é chegado o reino de Deus. Eu não vou entrar mais profundo, porque esse mês eu vou falar só disso. Mas escuta, sabe por que a vida está difícil? Sabe por que está uma luta terrível para você? É porque Ele está falando: tem que mudar a mentalidade, tem que mudar o jeito de pensar. Do jeito que você está agindo não vai dar certo, mas quando você muda aqui, logo tudo aqui é transformado. Jesus está falando assim: eu estou entregando nas suas mãos aquilo que o pecado tirou lá atrás. Hoje, quando nascemos sem domínio, mas quando recebemos Cristo, o domínio volta para as nossas mãos. Coloque sobre os seus pés. Eu quero orar por você hoje. Por quê, pastor? Porque o reino de Deus é domínio. Fala comigo: o reino de Deus é domínio. Você vai dominar em cima dessa situação que você está enfrentando. Você vai dominar em cima dos teus sentimentos. Você vai dominar esse dinheiro. Você vai dominar esse sonho, esse projeto, esse plano. Você vai dominar. Só que hoje Deus está mandando você: muda o teu pensamento. Pastor, lá fora para conquistar o que eu quero é dessa forma, mas com Ele é de outro jeito. Pastor, lá fora o mundo trabalha assim, mas com Ele é de outra maneira. Ele está falando: não é do jeito que você aprendeu e do jeito que você foi treinado, é do jeito que eu quero que seja. É o meu reino sendo estabelecido, é o governo voltando para as tuas mãos, é os seus planos sendo executados. Sabe por quê? O diabo não vai ter acesso mais, o diabo não vai tocar mais, porque o reino de Deus é chegado a vós. Feche os teus olhos agora. Eu não sei aonde há dificuldade na tua vida, mas Deus manda eu te dizer assim: muda o seu jeito de pensar, muda essa mentalidade. Eu tenho coisas grandes